amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Não sei se o título é feliz ou infeliz. É verdade que eu conheço isto há muitos anos e não faço outra coisa na igreja a não ser lecionar e pregar em diversos locais, sobretudo em seminários. Eu não sei se o programa é um programa de nível acessível ou de um nível elevado demais. Pergunto ao padre Anselmo o que ele acha. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida no nosso encontro Páginas Difíceis da Bíblia. Eu confesso, e aqui eu tomo partido de algumas pessoas que num primeiro momento não conseguem entender, num primeiro momento, né? Mas graças à nossa conversa, graças à sua explicação e aos nossos questionamentos, aos poucos, sobretudo aqueles que são leigos, vão se encontrando no nosso método, né? Vale a pena explicar aos nossos telespectadores que o nosso programa tem um método, tem passos, né? Nós aqui nos baseamos numa exegese histórica, crítica, mas ao mesmo tempo cristã, católica. O nosso método, antes de levar uma teologia sobre o texto, ele tenta buscar o sentido original do contexto no qual o texto foi escrito, né? De modo que pessoas que começaram a nos acompanhar há um ano ou mais de um ano, hoje até já fazem um trabalho missionário, padre, do nosso programa, que é divulgá-lo aos demais, né? Muito bem, fico satisfeito em ouvir um eco positivo daquilo de que se trata aqui. E depois, graças a Deus, na pastoral da igreja, aqui em São Paulo e em todo o Brasil, nós já temos inúmeras iniciativas populares de se entender a Bíblia, né? É justo que um canal tão cristão católico como aqui a nossa família da Rede Vida abra-nos um espaço para que de modo mais elevado a gente encontre espaços para dialogar uma fé bíblica mais madura, mais profunda, mais coesa acerca dos textos da Escritura. Certo. E corroborando o que você acaba de falar, nós terminamos o assunto no domingo passado falando da prisão e da libertação miraculosa de Pedro. Eu tentei dar uma explicação, mas isto não tira a fé. O folclore está a serviço da fé. Exatamente. Quer dizer, como transmitir praticamente o intransmissível. Se criou toda uma história para, por dentro dela, mostrar o que mais interessa: a mão de Deus, a providência de Deus e o tempo de Deus. E gostaria de encerrar esse episódio dizendo o seguinte: Pedro aqui foi libertado. No final da vida, Pedro não foi libertado. Voltou a morrer. Ele não voltou a morrer, ele morreu. Morreu. Aqui Deus interveio e ele não morreu. Em Roma, sob Nero, ele foi encarcerado, foi sentenciado,
foi executado, morreu e Deus não interveio. Por que interveio aqui e não interveio lá? Aqui para mostrar o caráter provisório de uma libertação provisória? Acredito que não. Acredito no seguinte: no desígnio de Deus, não era a hora de Pedro morrer ainda. Pedro tinha uma outra missão ou mais coisas ainda a fazer. Quando Pedro terminou o seu ministério aos olhos de Deus, então houve sim uma segunda prisão e desta feita não foi libertado, mas chegou ao fim da sua missão. É uma explicação bonita, sabe esta, Sim, que eu ouvi. Deus nos conduz e não permite que nós deixemos pela metade o que Ele gostaria que nós fizéssemos. sim. Estamos nas mãos dEle, Agora, nas mãos padre, providentes dEle. por outro lado, esse texto ele é proclamado, como o senhor já nos falou em outros programas, por ocasião do tempo pascal, né? Todos os atos. Se não me falha a memória, esse ato da libertação da prisão de Pedro é em um dos domingos do tempo pascal. E agora não me lembro, né? se é dia de semana ou domingo. É num domingo. E será que a comunidade ou a igreja não quer apontar também que para chegarmos à libertação definitiva que se dará em nossa Páscoa, junto à Páscoa de Cristo, nós precisaremos passar por libertações provisórias, né? Santo Agostinho Bom, mas fala isso é bonito, coisa, mas eu não veria nenhuma raiz aí nesse texto. Mas é certo que Deus tem um desígnio a seu respeito também. Humanamente dizendo, ou falando, se pode dizer que você tem bons anos pela frente. Humanamente falando, porque sempre é possível alguma surpresa. E a morte não atinge apenas idosos. Mas, teologicamente falando, você vai ter uma vida conduzida por Deus até você terminar aquilo que Deus gostaria que você fizesse. Mas quando o senhor puxa a categoria desígnio, se não bem entendida, não cairia na ferramenta do destino? Não. Está preparado Só que para em mim? vez de destino, eu falo providência de Deus. Tá no desígnio de Deus, a minha história está preparada? No desígnio de Deus, a sua história de toda a eternidade está vista, contemplada e decidida. Mas com a minha liberdade pessoal, eu Com não a posso... sua liberdade pessoal. A sua liberdade está abaixo da presciência de Deus. Você faz o que quiser e não escapa das mãos de Deus. É um tema profundo a se pensar, não? Certo? Então você tem aí, mais uma vez, uma segunda perseguição. A primeira já vimos com os helenistas de Estevão, agora querendo fazer mal não apenas a helenistas, mas pegando o núcleo, os mais responsáveis, Tiago e Pedro. Esse Tiago aqui é o famoso Tiago de Santiago de Compostela, na Espanha. É o famoso, mas é claro, embora tenha sido um centro de peregrinações, sobretudo no segundo milênio, na Europa inteirinha se peregrinava ou para a Terra Santa, ou para Roma, ou para Santiago de Compostela, na Espanha. É claro que Santiago, lá martirizado e lá enterrado, eu mesmo já celebrei naquele altar, é legendário. Você acha que o apóstolo não desceu até A Espanha, Sim. e voltar com tempo de ser martirizado ainda,
em 44, não dá para imaginar isso na antiguidade. É anacrônico. É anacrônico, não, nem na Bíblia não está. Foi surgindo uma tradição histórica, melhor, uma tradição que recebeu foros de história. Mas é uma pura tradição. E levou e leva ainda tantos a fazer o caminho de São Tiago. Não é? Famoso. É esse Tiago aqui. É o primeiro. Agora, outra coisa importante. Isto não é tradição, não. A igreja não o suplantou, não o substituiu melhor por um outro, como fez com Judas. Colocando Matias. Colocando Matias no seu lugar. Por quê? Pergunta. Porque a igreja começou a ter consciência de que os 12 tiveram um papel imprescindível, um papel preponderante no início da igreja, tornando-se as pontes entre o Jesus da história e o Cristo da fé, e recebendo uma promessa de sentar-se eles também em 12 tronos a julgar as 12 tribos de Israel no final da história. Vamos para o nosso intervalo.